boa noite, muito boa noite, muito bem-vindos, amigos queridos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ajude sempre. Censurar o espinheiro é inútil. Remova-o com bondade. É verdade. No Livro dos Espíritos, continuando a falar sobre anjos e demônios, Kardec pergunta: os anjos percorreram todos os graus da escala de evolução, né? Percorreram todos os graus, mas do modo que tivemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegam mais depressa, outros gastam mais tempo para chegar à perfeição. Que nem nós estamos demorando muito tempo. No livro que é o Espiritismo, continuando com o diálogo do padre com Kardec, e o padre, depois que o Kardec falou que tem lugar para todas as religiões, né? E que o Espiritismo prima pela vida espiritual, o padre pergunta: concordo que nas questões gerais o Espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Porém, dá-se o mesmo em relação aos dogmas? Ele não contradiz alguns princípios que a Igreja nos ensina? E Kardec responde: o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Não cogita de questões dogmáticas. Essa ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas, e essas consequências são boas ou más. Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Primeiro, façamos um termo de comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu em todo o tempo e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz por sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o Espiritismo o fez para outros de ordem diferente. O Espiritismo se funda na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens, sem que estes o percebam, uma grande influência e desempenham um papel muito ativo no mundo moral, mesmo até certo ponto no físico. O Espiritismo está, assim, na natureza e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, ele é uma potência como a eletricidade é sob outro ponto de vista
e como ainda a gravitação é em uma outra. Os fenômenos de que o mundo invisível é a fonte produziram-se em todos os tempos. Eis aí porque a história de todos os povos faz menção deles. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíam a causas mais ou menos racionais e deram, nesse ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Melhor observado, depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, então, o de uma ciência e não o de uma religião, e a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças que por esse fato não renunciaram às suas convicções, católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto quando a Igreja não os repele, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas esta é a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos exprobrá-lo, por isso, cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituir uma nova igreja, a distância é grande. Eu diria que essa posição não foi muito adiante, não. O Espiritismo se fundou mais como mesmo uma religião, se estabeleceu, né? Com a sua parte científica, é verdade, tem muita coisa para se estudar em termos científicos na doutrina espírita, mas ele se tornou realmente uma religião, sem dogmas, sem rituais, mas muito voltado para o adiantamento moral, a evolução moral de todas as pessoas. E terminamos as nossas leituras com o livro Perdão e Vida, livro psicografado também por Chico Xavier, um livro de frases, e a nossa frase de hoje é assinada por André Luiz. Comecemos assim de esperanças entrelaçadas. O amor do amigo verdadeiro desce abaixo das raízes ou se eleva acima das estrelas. Por isso o mestre chamou amigos aos aprendizes da hora primeira.